Fala galera, nós somos o Geek com Q e hoje nós vamos fazer a terceira parte do nosso programa especial do Wolverine, onde nós vamos falar sobre games. Aqui na loja da Iron Studios. Bom, então quando a gente veio com a proposta de fazer um vídeo sobre o Wolverine, eu fui fazer um estudo para ver qual jogo que eu ia falar. E eu sempre entro quando se fala de herói, né, naquele paradigma de que os jogos recentes são sobre todos jogos baseados em filmes, e a gente sabe que jogo baseado em filme nunca dá bom. Então, eu acabei mais uma vez tendo que voltar às origens, ao passado, para tentar encontrar alguma coisa. E eu encontrei uma série de jogos, principalmente dos X-Men, muito bacana. Mas como a proposta era um programa sobre o Wolverine, eu resolvi escolher um jogo lançado para Super Nintendo em 1994, que é o Wolverine Adamantium Rage. Esse jogo foi publicado pela Acclaim, é uma empresa que não existe mais hoje, mas que naquela época era muito famosa na publicação de jogos em 2D, principalmente de herói. E esse jogo, ele é um jogo de ação-aventura no estilo plataforma. E a história do jogo, ela, como quase todas as histórias do Wolverine, se passa em ele confuso sobre a si mesmo, tentando descobrir um pouco sobre o seu passado. E em meio a tudo isso, ele recebe uma mensagem eletrônica anônima dizendo que existem informações do passado que precisam ser contadas para ele, e ele precisa viajar para o Canadá. Enfim, em uma localização não divulgada, para descobrir um pouco sobre o passado dele. Eu dei uma jogadinha, né? Porque você falou, falei, putz, então deixa eu aproveitar e entender a minha visão. Uma coisa que eu gostei é que a história é contada em forma de quadrinho. Então ele realmente mostra cada um dos focos, e depois ele dá luz em cada um, mostra o texto. Mas eu achei o jogo muito, muito difícil, né? E assim, os vilões são meio aleatórios que você vai enfrentando, é tipo a primeira fase, né, pelo menos, um monte de robozinho, tipo, não é nem os sentinelas, é tipo uns guardas, e a lógica do jogo é estranha. E isso se passa pelo jogo inteiro, você tem que matar tantos inimigos para poder dar continuidade. Isso, então uma das coisas da mecânica desse jogo, então, apesar de ele ser um jogo plataforma, ele não é um jogo tão ágil, por exemplo, vamos comparar com Super Mario, que é um jogo plataforma, mas que o personagem é bem rápido, ele é bem lerdo. Então, o moveset do Wolverine é muito... Você tem dois botões para você dar alguns golpes de garra, soco, chute, você consegue pular. Também existe uma combinação para você conseguir fazer ele escalar as paredes com as garras, certo? E o principal, assim, problema do jogo eu acho que tá nessa agilidade, né? E quando se trata dessa mecânica que você colocou, foi o primeiro jogo que eu vi que você tinha no canto da tela, né? Um contador que era o número de inimigos que você matou. Que você... Não, era quantos faltam pra você poder continuar passando de fase. Era o seu gol. Então a minha meta, eu tenho que matar esse tanto de inimigos pra mim conseguir passar de fase, evoluir. Uma outra coisa muito legal que esse jogo foi colocado nesse jogo, e na verdade foi um dos primeiros games a ter isso, foi que conforme você ficava com o passar do tempo, a sua vida ia se recuperando, simulando o poder de regeneração do nosso herói. Como se você tivesse vida eterna, porque tem várias vezes que eu tava tipo 10, 12% de vida, e a vida é em percentual. Aí você vai pro canto onde não tem nenhum inimigo, deixa lá 2, 3 minutinhos, vai voltar pra 100, aí você volta e continua jogando. Né? Pra época isso devia ser bom, até porque como cada fase você ganha o password, né, não tem... Mas e como é que você morria no jogo, então? Não, você morre. Não, você morre. Depende de quanto, assim, a sua vida não se recupera tão forte quanto você apanha. Ou seja, né? se ele apanhar muito rápido, ele acaba morrendo. Sim, não, e você toma mais dano do que a velocidade que recupera. Então se você vai pro pau, você vai tomar, tipo, a cada dano, tipo, 2, 3% e demora um tempo pra dar 1%. Então o dano que você toma é mais rápido do que você recupera. E aí, conforme você termina uma fase, todo fim de fase é caracterizado por uma luta contra um boss, que é um dos vilões do Wolverine. E outra coisa que foi muito elogiada nesse jogo na época foi os gráficos. Então, o gráfico do jogo
para a tecnologia da época, ele conseguiu captar bem a essência dos quadrinhos e trazer para dentro de um jogo eletrônico. De Super Nintendo, né? Super Nintendo. Aliás, a arte lembra muito do Jim Lee. Quando você vai na tela de Password, onde você vê todos os personagens, tipo o Noturno, Psylocke, o Professor Xavier, você olha o traço e fala, esse é o X-Men que eu tava acostumado a ver lá nos anos 90. Ele chegou a ser lançado pra Mega Drive também, Guto? Eu tive Mega Drive, eu joguei Mega Drive, eu acho que eu lembro de alguma coisa. Isso é um fato curioso do jogo. Nessa época, era muito comum você ter um mesmo jogo sendo lançado para duas plataformas, mas produzido por estúdios diferentes. Embora a publicadora fosse a Acclaim, tanto para Mega Drive quanto para Super Nintendo, o desenvolvimento era por estúdios diferentes. No Super Nintendo ele foi feito pelo Beats Studio e no Mega Drive ele foi feito pela Teeny Weeny Studios. Então, existiam diferenças entre essas versões do Mega Drive e do Super Nintendo. Mas o conceito do jogo era o mesmo. O conceito do jogo era o mesmo. A história era a mesma. A história do Mega Drive era a mesma, mas ela era contada de forma mais superficial. Entretanto, o time de desenvolvedores do Mega Drive, eles acabaram aprimorando um pouco na mecânica de combate. Então ele tem alguns movimentos diferentes, ele consegue executar combos com as garras dele nas pessoas, enquanto no Super Nintendo são só 2 golpes. Nossa, no Super Nintendo tem até que bastante variação, porque o L, o R, todos acontece alguma coisa. Só que não dá pra combar e a voadora é horrível. Qualquer inimigo no alto que você tenta bater, você não consegue, é um trampo. Você tem que pular e dar um soquinho. Só que assim, às vezes vai pegar, às vezes não. Realmente, isso foi um dos pontos criticados. Outra coisa na versão do Mega Drive é que você consegue, por exemplo, dar salto duplo, tá? E como era tradicional já nessa época, o Mega Drive ele tinha algumas coisas politicamente incorretas para crianças que eram vetadas no Super Nintendo pela Nintendo. Então, quando, por exemplo, uma outra coisa que ele tinha, que era comum na época, era o contador de tempo. Se o tempo esgotasse enquanto você estava na fase, você morria. Então, tem uma coisa que é curioso, porque você, como um grande nintendista, optou por um Wolverine do Super Nintendo, sendo que você poderia ter optado pela melhor jogabilidade do Mega Drive. Não necessariamente, porque a crítica foi muito incisiva sobre a versão do Super Nintendo como melhor, porque um dos grandes pontos fortes disso era a história. Então, o problema de mecânicas do Mega Drive, ele era um pouco melhor sim, mas ele ainda não era ideal. Só que a forma como a história era contada era muito pior no Mega Drive do que no Super Nintendo. Entendi. Uma outra coisa que o Mega Drive tinha, que isso eu acho muito legal, é quando o tempo acabava, no Super Nintendo aparecia Game Over. No Mega Drive não, aparecia a LCD matando o Wolverine e depois aparecia o Wolverine morto na tela. Ou seja, tinha uns X-rated em um lugar e no outro não tinha. Exato. Era a cena nua e crua. Outra coisa legal no Mega Drive é que um dos boss que tinha disponível, que não tem no do Super Nintendo, é o Dentes de Sabre. Então isso foi um dos pontos que é o principal vilão do Wolverine, e não está presente na versão do Super Nintendo. Na Super Nintendo, pelo que eu olhei, a única famosa é a Lady Letal, assim, da história do Wolverine. Os outros têm um conhecimento, mas famosa, é famosa. Ela participou de um filme, né? Pra falar X-Men 2, ela tava lá. Então, já não é aquele famoso primeira linha, né? Se pegar os outros, acho que nem quinta. Embora se a Marvel comprar, aliás, se a Disney comprar a Fox, talvez um dia esses caras apareçam por aí. Mas é isso, pessoal. Eu acho que é uma experiência válida vocês tentarem experimentar um pouco do passado, ver como eram esses jogos antigos. É um jogo exclusivo do nosso herói. Ele buscando a origem dele, querendo saber sobre a história dele. Deixa eu te fazer uma pergunta só. Você falou que, como a gente ia na linha do Wolverine, você acabou escolhendo um jogo específico sobre ele. Se a gente tivesse ampliado e falado de X-Men, qual teria sido sua escolha? Só por curiosidade. Existe um jogo de Mega Drive. Acho que estamos alinhados nesse. O X-Men 2. Clone Wars. Exatamente. É o melhor jogo de X-Men que eu joguei de longe, assim. Jogo muito bacana, pessoal. Vale a pena. Enfim, quem tem o Mega Drive, tira um pouco da poeira dele e vamos colocar ele pra funcionar. Ou compra essas versões novas que estão vendendo. Isso, as versões. Cara, jogaço. Era o jogo que você ligava o videogame e já começava a jogar antes do crédito inicial. Então você tinha que dar reset pra trocar o personagem, porque você ligava o videogame e já tava na tela. Aí depois que você passava da primeira fase,
que vinha a tela de título Start New Game, tipo New Game, Start Options, e aí você podia tipo mudar as configurações. Bacana. O próprio game que a gente já falou em outro vídeo, né, que é o The Avengers, The War of Gems, também de Super Nintendo, é um jogo muito bacana e o Wolverine, Wolverine tá lá, uma das Isso é opções uma coisa jogáveis. que faz muita falta hoje. Bons jogos side-scroll. Não precisa ser muito. Hoje em dia é só estilo assim, Justice, Mortal Kombat, é só Eu acho esse que- estilo. Dá pra fazer jogo bom de herói com uma história simples, mas um side-scroll legalzinho, jogo de grupo, 4 pessoas jogando. Tá mais pra Switch. Fica a dica aí, viu, pessoal? Vai, Ninho. Produtoras, não façam mais jogos de herói baseado em filme, vamos criar jogos independentes. Ou baseia no quadrinho, tem tanto quadrinho bom. Né? Tá aí. Isso aí, fica a dica. Beleza. Pessoal, é isso, muito obrigado. Se você gostou, dá um like aqui, segue a gente no canal e até a próxima. Falou. Valeu, pessoal.